Até porque as mulheres saem também aqui do Brasil, quando elas já atingem a maioridade, muitas às vezes vão porque são enganadas, porque são ludibriadas, porque os motivos que elas levam a ir para outros países são torpes, mas não lhes é esclarecido isso no momento que elas são, digamos, selecionadas para poder fazer isso. Elas só vão descobrir no momento que elas são quase escravizadas nos países para onde elas são levadas, né? E aí depois voltar é que são elas, né? Regressar ao país é que são elas, porque aí é um trilha isso internacional. E é difícil você se livrar mesmo. Por isso que precisa da Polícia Federal em comunicação com a própria Interpol. Eu acho que esse é um problema universal. Não é problema só do Brasil. Não é problema que acontece em muitos países. Eu acho que a dificuldade disso, eu não sei, eu gostaria de ouvi-la nesse sentido, é até para você, como é que você combate isso, porque não é fácil, porque às vezes você sai com toda a legitimidade, né, de uma forma regular do país. Uma proposta de estudo, de emprego. De emprego, né? Vou trabalhar fora, consegue o visto, de repente, e às vezes essas quadrilhas conseguem até os vistos para essas mulheres, né? E eu queria também acrescentar aí, eu só não concordo muito com a questão com a terminologia utilizada de prostituição infantil. Eu prefiro assim usar exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito melhor. Porque a prostituição dá a impressão que é um ato que é de vontade sua, né? E não é, né? Normalmente uma criança de 12, 13, 14, 15 anos, o adolescente, é explorado. E essa exploração no Brasil, nitidamente, eu não sei se ela aumentou, professora, ou se as pessoas passaram a denunciar mais. Mas a impressão que a gente tem, eu trabalho diretamente com isso, é que há uma mobilidade da sociedade para rechaçando esse tipo de prática. Evidentemente que isso ocorre de uma forma mais forte nos estados do Sudeste, mas você já observa isso também nos estados do Norte e do Nordeste. Gostaria que você fizesse algumas considerações a respeito disso também. Deputada, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que gostei muito de você ter chamado a atenção a esse aspecto da linguagem. Não é? Todos estamos acostumados com a expressão prostituição e colocamos prostituição infantil, a prostituição da mulher adulta e a prostituição infanto-juvenil ou infantil. E realmente não cabe. Né? Cabe exploração sexual. Né? Exploração sexual das meninas. Então, é uma palavra que diz muito mais. E diz muito mais condizente com o que de fato existe. Não são elas que escolhem prostituir-se. Não é? Elas são exploradas sexualmente. Acho perfeito. Não é? O segundo ponto que eu gostaria de comentar, e fico também muito feliz de escutar, que existe uma atenção especial sua, né, em relação a esse tema, é de que, efetivamente, não é questão de um grupo fazer o trabalho. Eu conheço grupos que desenvolvem trabalhos, de grupos não governamentais que desenvolvem trabalhos, mas grupos não governamentais na relação com o governo e, por sua vez, os governos nas relações com os outros governos. Não é? Veja aqui, dos estados vizinhos, existe um tráfico de mulheres naquela parte nossa, norte do país e América Central, Guianas, e por aí vai. Nós tivemos agora, recentemente, analisando lá na ONU, El Salvador. Então, com muita frequência, os países são países de origem, países de trânsito e países de recebimento. Claro, alguns se caracterizam por serem propriamente trânsito, sendo que nesse transitar, algumas também acabam por lá. Mas existe essa linguagem para definir. E existem países que são os países mais pobres, porque o tráfico tem uma relação com o tema econômico. As mulheres, de onde vêm as mulheres dos países de origem, são exatamente esses países em situação, né,
Extrema pobreza. Aonde existe extrema pobreza, porque o Brasil não é um país pobre, é um país desigual. Está se tornando um dos grandes emergentes. Eu que tenho estado 3 meses por ano fora do nosso país, né, dividido em 3 vezes, fora as outras viagens, eu fico impressionada de ver, né, e acolher o reconhecimento, né, do mundo hoje ao nosso país Brasil. Sim. Muito bem. E daí? E daí? O que é que de fato nós estamos? Muito, mas ainda pouco. Não é? Não o suficiente, né, professor? E então, naquela linha do fechar e ser bem objetiva, dizer, o país rico, Brasil, cada vez mais rico, um dos grandes emergentes, é um país de origem de mulheres que serão e são traficadas. A deputada mencionou, para se tornarem semi-escravas. Semi-escravas talvez seja uma maneira muito doce. Eufemismo. É um eufemismo. São escravas. Por quê? Se lhes retiram os passaportes. E essas mulheres não têm, muitas vezes não dominam a língua do povo. Então elas ficam sem nenhuma possibilidade, fora as ameaças que recebem, elas ficam sem possibilidade de viverem a sua cidadania. A cidadania tornam-se escravas. Deputada Patrícia Lima. Isso, professora, falar um pouquinho da Lei Maria da Penha. Ela foi um grande avanço em defesa dos direitos da mulher, porém foi criada em virtude de uma tragédia. Infelizmente, é o que nós mais ouvimos nos telejornais. Há pouco tempo assistimos uma tragédia em Minas Gerais, da cabeleireira que foi morta a queima-roupa, quando estava no trabalho pelo seu ex-companheiro. No Rio de Janeiro também, a esposa que teve o corpo queimado pelo seu companheiro. E como deputada, eu creio que todas nós aqui, deputadas, e até que não estão aqui presentes, nos colocamos à disposição para até desenvolver ações que ajudem a evitar que essas tragédias aconteçam, né? Então, eu pergunto para a senhora, o que nós podemos fazer para que isso aconteça? Porque a Lei Maria da Penha tem em seu trecho, eu não sei se isso acontece, se tem algum caso assim já que aconteceu isso, que na Lei de Execuções Penais permite que o juiz determine o comparecimento obrigatório do agressor a programas de reeducação. Se esse procedimento já está sendo feito, se esses maridos agressores estão participando deste programa, será que aquele marido que atirou na mulher, que já havia várias denúncias, né, dela, sobre ele... Ameaças, e ela comunicou à polícia, tudo. Sim. O que a gente faz para evitar? Porque nós, como parlamentares, eu creio que é o desejo de toda mulher, né? É evitar que essas tragédias aconteçam com nossas mulheres, que não espera morrer para tomar atitude, que essa atitude seja tomada antes da morte dela. Eu quero comentar. Eu agradeço, deputada, ter trazido o tema da lei, que tem o apelidinho de Lei Maria da Penha, que é um apelido carinhoso, né, que homenageia a Maria da Penha, aquela mulher farmacêutica que sofreu tanto na mão do seu ex-marido. 20 anos de luta, né?